Dr. Isaac, eu acho que é uma grande referência aí nesse mundo da psicologia, nesse mundo de tentar diminuir o estresse, o controle emocional. Bom, Isaac, eu acho que aí você pode aí fazer a sua apresentação. Ao longo dessa semana, a gente pediu para o pessoal ir fazendo algumas sugestões, surgir algumas perguntas. Eu vou trazer elas ao longo da nossa conversa, mas também quem estiver acompanhando a gente aí, quem está nesse sábado à noite em casa, sem poder fazer outra coisa mais divertida, pode ver aqui a nossa live e talvez ficar com um pouquinho mais equilibrado emocionalmente, não só para o concurso, mas para a sua vida como um todo. Então, passa a palavra aí para o Dr. Isaac fazer as vezes. Ok, boa noite para todos, para todas. Primeiramente, queria agradecer ao Sérgio por ter me convidado aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência. E eu queria dizer que fui concurseiro durante muito tempo também. Então, qualquer coisa que eu diga para vocês aqui é do ponto de vista de quem conhece o negócio de dentro. Quem passou já a semana inteira estudando, final de semana estudando, domingo estudando, deixou de viajar no final do ano, passou o Réveillon estudando, então eu sei mais ou menos o que é isso. E eu sei também como é concorrido, como os concursos são concorridos, a tensão que envolve cada concurso que você faz e que você não passa, as emoções que acabam sendo mobilizadas, porque realmente é como se fosse uma montanha-russa emocional. Às vezes, por exemplo, você passa numa prova objetiva, tem que esperar o resultado da prova discursiva e acaba sendo, como eu falei mesmo, um misto de emoções. E também, por conta disso, essa vida de concurseiro, e eu tô sendo retomado, tô sendo obrigado a retomar esse assunto, né? Porque a gente acaba, depois que passa no concurso, esquecendo, mas eu acho que vai ser bom para mim fazer esse caminho novamente, refazer esse caminho, porque foi um momento de muito crescimento na minha vida, não deixa de ser. Apesar de eu ter essa linha um pouco mais alternativa, e sempre tive, eu medito há mais de 10 anos, então eu tenho momentos em que meditei mais frequentemente, momentos que eu meditei menos frequentemente, mas eu percebo hoje a diferença na minha vida dessas questões, desses trabalhos alternativos em mim mesmo, que o Sérgio apontou aqui agora. Então, como eu estava dizendo, o trabalho de controle, eu não gosto muito dessa palavra controle, chamo mais de manejo emocional, acaba sendo muito importante no mundo dos concursos. E eu fiz muitas coisas, enquanto estava estudando para concurso, para tentar manejar a minha vida emocional. Por que eu prefiro essa palavra manejo das emoções? Porque controle muitas vezes implica numa ideia errada de que eu tenho que reprimir uma emoção e de que eu não posso sentir e de que eu tenho que deixar ela sufocada. Eu, pela minha experiência na vida e também estudando para concurso, eu percebi que não é o ideal, que às vezes eu tenho que focar mais numa integração dessa emoção do que necessariamente numa repressão da emoção que está aparecendo. Aí eu não sei que o Sérgio quer que eu comece por algum assunto, porque é um assunto muito vasto, e eu não sei o que as pessoas perguntaram. Acho que é o seguinte, o que é que surgiu? Eu vou fazer uma contextualização do que surgiu, mas acho que as pessoas perguntaram de diversas etapas. Teve pessoal perguntando como é que faria para estudar quando você não tem o edital lançado, nessa situação agora de coronavírus, onde você tem uma incerteza ainda maior no mundo de concurso. Concurso, a gente sabe, você viveu isso, a gente nunca tem certeza, a gente nunca sabe quando o edital vai sair, depois que você passa, quando é que você vai ser convocado. Você tem várias fases aí na preparação, como você falou. Você faz uma prova objetiva, você faz uma discursiva, algumas vezes tem título, tem prova oral, você ainda fica um tempo ali esperando para ser chamado. Então teve gente pensando assim, como é que eu faço hoje para conseguir manter o equilíbrio, para conseguir manter talvez a motivação para estudar um cenário gigantesco de incerteza. Acho que a gente poderia começar por aí, que seria um momento pré-edital, né? E depois a gente conversaria um pouco sobre o momento com o edital rolando, e aí a gente vai fazendo esse bate-pronto. Mas eu gostei que você falou também, queria que você batesse um pouco na tecla. Você, enquanto concurseiro, o que é que você aplicou na prática, né? Você disse que você foi sua própria experiência, aí você aplicava em você suas técnicas, o que é que você fazia dentro desse controle? Eu aqui como um leigo da área, né? Assim, eu nunca fui um cara
um estudioso, assim, eu conheço muito da área da psicologia, mas sempre busquei pelo lado do exercício, e foi um pouco da live que a gente fez aqui na semana passada, era assim, eu pensando que eu fazendo exercício, eu liberaria alguns hormônios que me deixariam ali mais equilibrado, um pouco mais tranquilo. Então, a minha linha de trabalho para a questão psicológica foi desse caminho, que foge um pouco, né? Eu não ia para um psicólogo, mas eu tentava ali manter o equilíbrio, isso com edital, sem edital, eu nunca larguei o exercício achando que ele funcionava para ir. Mas aí, Sim. focando na sua área propriamente dita, né? O que é que a gente faz nesse cenário agora? De incertezas ainda maior, os concursos, a maioria que tinha edital na praça estão suspensos, então a gente não sabe quando o concurso vai ser retomado, e aí as pessoas estão com um pouco aí de pressão nisso. Eu vejo, por exemplo, na área que eu trabalho, que é discursiva, muitos alunos, né, estão deixando, falam, professor, mas eu vou deixar fazer a discursiva um pouco mais na frente, vou parar nesse momento. Então tem muita gente ali deixando o nível cair, perdendo um pouco o ritmo, e eu sei que isso vai influenciar, porque quando sair a prova, e quando retomar o concurso, pode retomar para a prova ser daqui a um mês, 20, 60 dias, talvez aquela pessoa não dê mais tempo de recuperar, né? E o que é que a gente Sim. poderia aí, nesse trabalho de manejo, você não gosta de controle, né? Vou pedir até desculpa que eu botei o nome controle, ele falou que Não, podia mas botar, eu não. não, tá tranquilo, porque as pessoas usam muito esse nome, Usa né? muito, é Então, bom acho até que fazer a reflexão, né? é melhor para o marketing, entendeu? Então pronto, então tá ótima a questão do controle. Então, Isaac, para começar Tá. nessa fase pré-edital, ou que é edital suspenso, vida de coronavírus, o que é que a sua psicologia, seus treinamentos malucos poderiam nos ajudar? Qual o caminho que a gente que está estudando poderia trilhar? Sim, então acho que é um bom começo para a gente. Primeira coisa, eu queria dizer que eu não acredito numa área do conhecimento que se feche. Então, para mim, as áreas do conhecimento elas têm que se comunicar. Se você fala que correr para você te fez bem e que diminuiu a sua ansiedade, eu acho que é útil, é muito útil. E como é importante fazer exercício físico? Como é importante fazer exercício físico e conseguir fazer na quarentena e no isolamento social, para a gente manter o nosso corpo em movimento. Então, isso eu não acho que está totalmente desvinculado da minha área. Então, quando eu estiver propondo alguma coisa aqui, você vai perceber que eu vou propor que as pessoas elas permaneçam em movimento, mas que elas fiquem no presente, porque muitas vezes a gente quer entrar em movimento no futuro, e aí isso não dá muito certo. Aí, nesse momento, a gente começa a ficar ansioso. As incertezas em relação a concurso, por mais que a gente esteja vivendo isso de uma forma aguda agora, elas sempre existiram. Então, eu lembro que em 2012, o primeiro concurso que eu fiz foi para o TRT-10. E foi em julho, mais ou menos, e o concurso ele foi cancelado. E eu, no dia que ele foi cancelado, eu fiquei extremamente frustrado. E aí que eu fiquei pensando um dia assim, cara, o que eu vou fazer? Primeiro concurso que eu fiz na minha vida. Então eu tinha estudado 2 meses, 3 meses. Estudei pouco, para quem quer passar num concurso, tinha estudado pouco até então. Aí eu pensei assim, cara, tu já tem o edital na mão. E é a realidade de alguns concursos agora. O edital saiu e eles foram suspensos. Então você sabe qual é a matéria que vai cair. Então eu vou ter mais tempo para estudar focado. Um dos princípios de concurseiro é foco. Então foi assim que eu consegui me manter no presente, porque eu tinha matéria para estudar, eu tinha material e tinha um método, que a gente não vai falar de método de estudo aqui, mas eu tinha um método. E acabou que no primeiro concurso que eu fiz, que acho que foi mais para o final do ano, ele foi adiado, eu fiquei em 5º lugar. Então, assim, foi um resultado muito provavelmente melhor do que se aquela prova tivesse valido. Então, o que eu acho que eu fiz naquele momento? Acho que a gente tem que usar bem as nossas emoções. Então, a ansiedade, ela nos prejudica se ela é muito grande. Para o concurseiro ele conseguir estudar, ele precisa estar um pouco ansioso. E aí, o que acontece? Eu vou fazer um relaxamento às 8 horas da manhã? Não necessariamente. Na minha vida, e claro que as pessoas são diferentes, pode funcionar para alguma pessoa que está aqui escutando a gente, mas na minha vida isso não funcionava. 8 horas da manhã eu tinha que tomar várias cuias de chimarrão.
Então eu usava o chimarrão e ficava ansioso, eu percebia que meu batimento cardíaco aumentava e eu conseguia estudar até mais ou menos ali 4 horas da tarde, é claro, fazendo as minhas pausas, e a pausa é extremamente necessária também, mas com uma certa ansiedade positiva. E o que, que eu fazia quando eu achava que a ansiedade ela estava muito grande? Porque a ansiedade grande, ela acaba sendo prejudicial, porque eu não consigo ficar ali. O que, que seria uma ansiedade ótima? Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho para o meu dia de planejado, e eu vou tentar executar aquilo. O que seria uma ansiedade ruim? Meu Deus do céu, não consegui fazer o que eu tinha para fazer. Ah, essa matéria está muito grande, eu não vou conseguir executar. Quando eu penso só no fim último, exatamente, no fim último das coisas, eu tenho que estudar todo esse edital aqui. Se eu penso nisso o tempo inteiro, muito provavelmente eu vou ficar ansioso, e muito ansioso. Então eu tenho o que eu fazia de manejamento, de manejo das minhas emoções naquele momento, era tentar focar no meu planejamento semanal e diário. E isso fazia muita diferença. E é engraçado, né? Porque as pessoas acham assim, não, manejar as emoções é você olhar só para dentro e você conseguir colocar uma emoção de um lado, colocar uma emoção do outro, entender o que você está sentindo. Não necessariamente, você tem que fazer uma estratégia de pensamento. Você tem que conseguir integrar o pensamento e a emoção. As emoções, elas são sinais. Elas são sinais que nos indicam alguma ação, como se fossem programas de ação. Então, por exemplo, se eu estou com sono e se eu estou desanimado, e se eu falo, não posso ficar desanimado, não sei o quê, e aí eu fico lutando contra isso, pode ser que aconteça, e tem algumas pesquisas que comprovam isso, que se eu reprimo algo que eu estou sentindo, aquilo acaba crescendo. Então, às vezes, é melhor eu entender o que eu estou sentindo e até mesmo agir em alguns momentos em relação ao que eu estou sentindo. Por exemplo, eu estudei 50 minutos, comecei a ficar desanimado. E aí tem aquela regra, né, dos 10 minutos de descanso. Eu pego, vou dar uma volta, vou tomar uma água, vou fazer uma coisa, sabe? Então, a gente está vivendo, como eu estava falando, um contexto agudo de ansiedade, isso é verdade. Mas a gente sempre teve momentos de incerteza nessa vida de concurseiro. Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar esse tempo aqui agora para a gente, isso eu digo para os concurseiros, para fazer aquilo que você está pensando em fazer. Então, se você quer passar num concurso, se você tem um planejamento já estruturado, você pode adaptar esse planejamento para a quarentena. Focar nos seus dias. Não pensar, se você fica pensando, meu Deus, mas quando vai abrir esse concurso? Meu Deus, mas você tem que enxergar como uma oportunidade. Uma oportunidade de você estudar mais. Só um parênteses. Como é que a pessoa faz essa mudança? Pelo que você está falando, então, eu vejo que eu até fiz um bom tratamento psicológico. Minha técnica era mais ou menos essa. Assim, eu pensava, como é que eu estudava? Eu cheguei a estudar ali 10, 11 horas líquidas. Como eu vim da engenharia, era um pouco maluco, ficava marcando o tempo. Mas assim, o que é que eu fazia para estudar 10 horas por dia, que líquido é muita coisa? Eu estudava por partes. Era a minha técnica, eu chamo de Jack Stripador. Eu ia fazendo cada pedacinho. Era ali, meia hora. Depois eu só me preocupava com a próxima meia hora. E quando eu via esse conjunto de meia hora se transformava em 10, 11 horas líquidas de estudo. Então eu não me preocupava, como você falou, do todo, porque se eu olhasse e pensasse ali de manhã que eu ia estudar 10 horas, eu já morreria de véspera. Então eu não pensava nisso, ia de parte em parte, fazendo mais ou menos o que você falou, a cada uma hora e pouquinho, dava uma descansada, bebia uma água, mas também não aproveitava para ir no shopping, porque cada saidinha de casa perde o dia, né? A gente vê muito aluno aí também que termina nessa essa teoria, nessa expectativa de, vou só ali, e no só ali vai e não volta mais. E isso atrapalha um pouco nessa preparação do concurseiro, né? Mas eu vejo então que, pelo que você está falando, uma estratégia de estudo já tornaria você menos estressado ou menos nervoso naquela preparação, menos ansioso. Seria esse um caminho. E aí, você fala também, em algum momento você falou relaxamento, né? Como é que você poderia fazer essa questão do relaxamento, aí fugindo um pouco só de um planejamento, né? O que é que a pessoa pode fazer ali? Para e fica,
que você fica fazendo aquela meditação? Qual é o caminho que a gente pode seguir aí para uma pessoa talvez ficar um pouco mais calmo também dentro desse cenário de estudo? E aí eu concordo com você quando você fala é aproveitar o momento, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Pessoal, agora é hora de quem puder, lógico que tem vezes que você está em casa, tem cachorro, tem filho, tem que arrumar a casa porque a menina que lhe ajudava você não está mais chamando. Você tem vários problemas ali naquele cenário. Mas é a hora de você estar preparado para quando sair a prova, e vão sair provas, os editais estão na praça, os órgãos estão com poucos servidores. A gente vê lá no próprio TCDF, né, a gente tem sempre essa problemática, muita gente aposentando. Saiu uma estatística esse dia, o TCU está com 40% da força de trabalho ali para aposentar. Então, vai ter que ter concurso. Agora, você tem que estar preparado para estar ali na primeira vaga, segunda vaga, 10ª vaga, porque a gente sabe que o orçamento vai estar curto, e aí você tem que chegar o mais preparado possível, né? E aí, volta para essa questão, como é que eu posso relaxar um pouco mais? Além dessa questão do planejamento, que é o que você falou que você fazia, parece que foi o que eu fiz também, de alguma forma mais intuitiva, mas o que é que eu poderia aliar a isso? E aí tem um exercício também que a gente falou, né? Então a gente falou exercício físico, um planejamento não me preocupe ali tanto em chegar lá no fim, mas me preocupar no meu dia, na minha semana, e cumprir com minha semana, com o meu dia. Com isso, com certeza, eu vou chegar lá no último degrau desse estudo, né? Sim, por que eu falei de planejamento, Sérgio? Porque eu gosto de trabalhar com princípios. Então, pode ser que para alguém aqui que está escutando a gente, funcione trabalhar com essa contabilização de horas. Mas pode ser que para outra pessoa isso seja muito ansiogênico, gere muita ansiedade. Eu, por exemplo, você pode achar que eu sou calmo demais, eu não sou. Eu me acho ansioso. Então eu não gosto de contabilizar minhas horas. Eu coloco algumas metas. Por exemplo, eu colocava tantas aulas que eu iria fazer no dia, aula em PDF, tantos exercícios que eu faria no dia. E claro, sem me prender muito a isso, se eu não fizesse aquilo que eu estava me propondo, eu também não ficava me martirizando, porque aí seria terrível. E por que eu estou te falando isso? Porque se eu trabalho com o princípio da presença, eu de alguma forma estou estendendo o meu processo de meditação para o meu estudo. Se eu faço um planejamento que eu priorizo a presença aquele dia, e você contabilizou, né? Meia hora em meia hora, talvez a forma como você fez foi um jeito de você se deixar menos ansioso. Né? Então, se eu estou trazendo esse princípio da presença na minha meditação, eu acabo levando isso para outras coisas. E no meu planejamento também estou fazendo isso. Então, o que é a meditação? Muitas pessoas elas têm dúvidas em relação a isso. E eu acabava meditando. Como eu falei para você, eu precisava começar o dia um pouco mais ansioso. E, às vezes, eu tinha que manejar essa ansiedade no final do dia, porque senão eu não dormia. E qual é o problema de não dormir? Aí eu vou ficar mais ansioso no dia seguinte, talvez eu perca a mão. Então, duas alternativas que eu fazia. Meditação, mindfulness, e o Tension Release Exercises, que é o que você fez e você gostou bastante. O Sérgio brinca muito, mas ele adora. Ele adora meditação, ele é super curioso. Então curioso, sim. Porque o que acontece? O TRE, como a gente chama, ele tem uma capacidade de manejar o seu estresse e a sua ansiedade muito rapidamente. Então, às vezes, você faz uma sessão de TRE, e se alguém da comunidade de TRE estiver escutando a gente aqui, eu queria mandar um abraço. Se você faz uma sessão de TRE, você é capaz de você ficar menos estressado. É claro, que é importante que você faça muitas vezes para você diminuir o limiar de estresse que às vezes está crônico já na sua vida. A gente é tão estimulado nesse mundo de hoje que às vezes a gente fica com estresse crônico. E o TRE ele acaba reduzindo esse limiar, esse pico de estresse que a gente se coloca no nosso dia a dia. A meditação, ela precisa de mais tempo. Então, as pesquisas que foram feitas hoje, principalmente com mindfulness, que é uma meditação, são técnicas meditativas tiradas da meditação Vipassana, que vem do budismo. Então, é uma meditação que ela está sendo
muito experimentada nos Estados Unidos e no Brasil também, mas como técnica, não como religião. Então, mindfulness é uma meditação, é um tipo de meditação, é? Exatamente. Seria uma espécie do gênero meditação, é isso? O que foi? O Kaba Kazim, que é um médico norte-americano, ele extraiu as técnicas da Vipassana, da meditação que vem do budismo, e começou a aplicar nas pesquisas dele. E ele começou a perceber que essas meditações, elas têm muita funcionalidade. Elas funcionam muito para foco, para diminuir o estresse, para aumentar a ativação do neocórtex. E aí vocês podem até perguntar assim, mas para que fazer isso? Para quê? Porque quando eu estou estudando, eu preciso de foco. Quando eu estou estudando, eu preciso entender as minhas emoções. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E quem que faz isso? É o neocórtex. Se você medita, você vai conseguir ativar essas áreas. Mas para você ativar isso, você precisa, e aí as pesquisas mostram, com vários tipos de pesquisa, você precisa de no mínimo 2 meses, 3 meses de meditação. Todos os dias, 20 minutos. Eu confesso que eu faço lá no tribunal com vocês, né? Mas uma vez por semana. Então, por isso que você está dizendo assim, por isso que eu nunca noto o resultado daquele negócio que eu faço. Mas eu sou curioso, porque assim, toda revista que eu vejo, toda pesquisa de quase tudo que eu leio, quase todo livro que eu termino lendo, termina os caras falando lá que a solução para tudo é meditação. Para a saúde, para o estudo, para a concentração. Então é algo que algum dia ainda eu espero viver um pouco mais na prática e ver realmente esse resultado. Porque e é interessante, como você falou, as pesquisas apontaram, não sei quem pesquisou, e parece que ela funciona bem, né? Talvez eu não tenha tido a calma de esperar, e aí o TRE me dá uma resposta mais rápida, por isso que talvez eu tenha tido um resultado melhor. Mas aí, Isaac, como é que um candidato, um concurseiro, o cara que está estudando hoje, pode aplicar esse tipo de técnica? Eu tenho que buscar um psicólogo, qual é o caminho? Digamos que hoje eu estou estudando para o concurso, estou me sentindo ansioso, nervoso, eu tenho que buscar o seu consultório, eu tenho que buscar o consultório de A, B, C. Esse seria um bom caminho, fazer um tratamento em consultório, né? Sei lá como é que chama a sessão, ou o cara vai fazer um relaxamento em casa via internet, ou o cara vai fazer o TRS tremendo ali no chão, na cama. Qual é o caminho para que a gente consiga aí, talvez, dar um pontapé inicial para que um concurseiro que está passando toda aquela pressão, como a gente falou, talvez seja um dos momentos que a gente tem mais pressão ali na vida, né? Você está desempregado muitas vezes, querendo melhorar de vida, você está num emprego muito ruim e tem que trabalhar o dia todo, chega em casa, vai estudar no final de semana, perde feriado, perde final do ano. Então é um momento complicado, né? Qual o caminho? Digamos que eu estou aqui, eu não sei nada, como é que eu faço mindfulness, ou como é que eu faço o TRE, ou como é que eu vou para o consultório no psicólogo, qual é o caminho mais adequado, ou talvez não mais adequado, mas quais seriam os caminhos que a pessoa poderia seguir? Então, hoje a gente tem muitos cursos de mindfulness, a gente tem a Sociedade Vipassana aqui em Brasília, então para quem é de Brasília fica muito fácil você ter acesso a esse tipo de meditação. Lá eles têm um curso também de manejo do estresse, que veio dos Estados Unidos, nasceu nesse grupo de pesquisa, desse médico que eu falei aqui para vocês, e eles replicam aqui em Brasília. Então, é claro que se você está estudando há muito tempo, provavelmente você está estressado. Às vezes vale a pena fazer esse curso. Eu sei que eles estão disponibilizando alguns cursos e meditações online, então para quem quiser buscar isso. Se você tem um quadro um pouco mais grave de ansiedade, você pode buscar uma psicoterapia, sim, e muitos psicólogos eles estão integrando a meditação dentro do tratamento psicoterápico. Eu faço isso. Muitas pessoas meditam comigo dentro do consultório em alguns momentos, claro, dependendo da sessão. Já caiu um parênteses. O que seria essa situação, né? Você falou aí, a pessoa que está numa situação ali mais grave. Mas como é que eu sei? Eu estou estudando, como é que eu sei se eu sou a pessoa para fazer o curso online ou para ir para o consultório? Sim, é uma questão um pouco complexa. Por isso que eu fui passando assim sem explicar, porque se eu começar a explicar aqui, às vezes pode durar 1 hora aqui do nosso bate-papo. Então, assim, é claro que se você está perdendo noite de sono, se você, por exemplo, não está sentindo fome ou está comendo demais, está com sobrepeso e está comendo cada vez mais,
se você não consegue estudar de forma alguma, você fica na frente do computador, não consegue ler, seu pensamento está acelerado, com pensamentos invasivos, o pensamento vem, você não consegue fazer outra coisa que não seja pensar. São muitos sintomas de ansiedade, mas com certeza quem está num quadro mais grave vai identificar isso. Então é importante procurar uma psicoterapia e procurar um psiquiatra, muitas vezes também. Então o psicólogo ele trabalha em parceria com o psiquiatra. Eu não sou contra medicamentos, de forma alguma. Medicamentos eles podem ajudar bastante. Agora, é claro que a gente pode buscar algumas formas alternativas. Você acha que uma pessoa que está estressada ou que está num quadro agudo de ansiedade, um crônico de ansiedade, ela ficou agora ansiosa? A maioria dos casos, não. Isso vem, muitas das vezes, acontecendo ao longo do tempo, com muitos sinais do seu corpo. Então você já sentiu muitas coisas, as emoções elas já te indicaram muitas coisas e você não soube aproveitar aquilo, e aquilo se cronificou. Então, se você está num quadro grave desses de ansiedade, sem conseguir dormir, sem conseguir estudar, sem conseguir ler, irritado, por exemplo, que pode ter uma certa irritabilidade, mas pode ser outros quadros também, são muitos quadros psicopatológicos. Se você está irritado, brigando demais com a sua família, e isso eu estou falando mais num quadro de ansiedade ou de transtorno de humor, você deve procurar um psicólogo, né? Claro que tem a questão do humor depressivo e tal, e às vezes você está triste, e às vezes você está dormindo demais, também pode ser um caso de procurar uma psicoterapia, né? Mas aí são outras questões, né? A gente está falando mais de ansiedade aqui, está dormindo demais, está com humor deprimido todos os dias, extremamente pessimista. São esses os casos que você precisa procurar uma psicoterapia. Se você está estressado e consegue manejar esse estresse, consegue estudar dia sim, dia não, se você às vezes perde alguma noite de sono, pensando no estudo que você tem que fazer, às vezes cabe você fazer uma meditação, cabe você fazer um TRE, buscar um centro de TRE. A gente tem uma rede de facilitadores de TRE e estão atendendo online. Então, às vezes cabe fazer isso. Mas, claro, que se você quiser buscar uma psicoterapia para autoconhecimento, é sempre bem-vindo. Porque o que eu fico assim, e eu vejo muitos alunos, e aí, pessoal, aproveitando quem está acompanhando aí, se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat que a gente vai passando aqui para o Dr. Isaac. Mas os alunos sempre ficam aquele binômio, né? Parar para cuidar de alguma coisa que não é estudo ou estudar. E aí tem todo esse conjunto, né? Cuidar da cabeça, cuidar do corpo, e pelo que a gente está falando, é tão importante quanto estudar você fazer esses outros controles para que você consiga ter um bom resultado no estudo, né? E aí a pessoa vai parar, vou fazer a psicoterapia. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou isso você não consegue definir, se a pessoa tem que ir lá, tem que conversar com o psicólogo. Porque imagina assim, você parar ali uma hora por semana para conversar com o psicólogo, é o que eu sempre digo para você, né? Mal não vai fazer. Eu posso até não ver ali um resultado do primeiro dia, mas aquilo vai estar somando de alguma forma e vai me deixando mais equilibrado, vai fazer com que eu reflita sobre alguns pontos que talvez estivesse passando de forma tangencial ali naquele momento que eu estou vivendo. Então, 1 horinha seria melhor do que nada, é um bom caminho. Eu sempre gosto de número, né? Você vai ver aí, eu sei que você é da outra área sem número, eu sou da área dos números, então eu quero botar tudo em número, em hora, em minutos, para que a pessoa consiga se controlar. E seria razoável 1 hora por semana? Ou a gente não pode falar isso? Aí a gente está querendo transformar a pessoa numa máquina. 1 hora por semana para fazer psicoterapia? Fazer psicoterapia, por exemplo. Tá. Então, que é muita coisa para falar, né? Eu fico assim, até um pouco ansioso de tanta coisa que eu tenho que falar. Mas então, o que eu penso? Tem muita pesquisa, e aí eu falo em algumas empresas também, que começaram a fazer meditação corporativa, com todas as pessoas da empresa, 20 minutos por dia, que começaram a perceber, fazendo uma avaliação antes da introdução da meditação e depois, de que a produção cresceu muito. Então, o foco dos colaboradores acaba aumentando e as pessoas acabam produzindo mais. Então, é aquele investimento de 20 minutos que eu faço,
no dia e que pode ajudar no meu foco. É claro, eu vou repetir aqui, não vai ajudar talvez no primeiro dia, no segundo. Você precisa fazer uma sequência de meditação, né? Isaac, tem muita gente perguntando depois aí, quando você acabar essa parte, o que é o TRE? Acho que está todo mundo Sim, eu com vou dúvida aí, explicar. gostando do... Não é o Tribunal Regional Eleitoral, não. É outra coisa. Isso, não, é outra coisa. Tem vezes que eu estava lá no trabalho e falava, chefe, vou descer ali no TRE. Que lá no tribunal, olha como o tribunal é bom. A gente tinha uma vez por semana, Isaac nos abandonou. A gente tinha uma vez por semana ali, 1 hora de TRE. Eu dizia, chefe, vou descer ali pro TRE. Ele vai fazer o quê no tribunal? Só faz TRE é o exercício aqui que a gente faz negócio de relaxamento. Mas Isaac vai explicar aí com mais detalhe o que é o TRE. Então o TRE ele dura mais um pouco, né? 1 hora. Mas também se você estiver muito estressado, se você fizer 1 hora por dia, também pode ser de muito ganho. O TRE ele não tem tanta pesquisa, ainda é uma prática experimental, mas que as pessoas percebem que relaxa muito. Então, hoje quem é praticante de TRE e facilitador de TRE tem uma responsabilidade de começar a fazer pesquisa com o TRE. Então, o que eu digo? Muitas vezes a prática ela é um investimento, seja de meditação ou de uma psicoterapia. Então, você pode fazer uma psicoterapia semanal, pode ser que você tenha um ganho muito grande de manejo das emoções. Quando você tem um lugar para você falar e ser escutado com empatia, aquilo já ajuda muito que você maneje as suas emoções. E tem muita pesquisa também que comprova o efeito da psicoterapia. Agora, o TRE. O TRE, já que tem muita gente perguntando. Tension Release Exercise. São exercícios para te ajudar a tremer. Primeiro você vai tensionar o seu corpo. Depois você vai ser colocado numa posição. E o seu corpo vai tremer. E esse tremor, o Sérgio bem sabe disso, que ele treme pra caramba. Esse tremor vai ajudar com que você relaxe. E as pessoas falam assim, mas eu provoco o tremor? Não. O Sérgio vai me confirmar aqui que a gente faz alguns exercícios, de fadiga muscular mesmo, e o seu corpo ele começa a tremer depois. Isso acaba aliviando o seu sistema autônomo e você relaxa. Então, ele tem o TRS, tremer, essa é a hipótese, tem um efeito de desativar um pouco o nosso sistema simpático, aumentar a ação do nosso sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele que age para nos proteger de alguma coisa, de alguma ameaça. Então a gente está diante de uma situação, caraca, lançou edital, o que acontece? Meu coração bate. E agora? Eu ataco? Eu como esse livro aqui, essas aulas, vou fazer essa discursiva aqui, ou eu fujo? Então esse que é o nosso comportamento. Ou eu congelo. Então a gente lida diante do medo com alguns comportamentos. Ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu congelo. Todo mundo já vivenciou isso aqui em concurso? Sentou diante da prova assim, caraca, não sei disso aqui, congelou? Acho que todo mundo viveu isso. E aí o que o TRE faz? Como a gente é muito estimulado, e muitas das vezes a gente congela e foge sem necessidade, porque se eu estou diante de um leão, assim, lá na selva, e se eu fugir é saudável. Agora, se eu estou diante de uma coisa que eu quero para a minha vida, e se eu fugir, será que é saudável assim, Sérgio? Não é. Então eu preciso enfrentar isso. Quando eu diminuo esse limiar de estresse, o TRE faz isso, eu tenho muita convicção porque eu também aplico em mim. Aqui em casa nós somos praticantes de TRE, minha esposa também é facilitadora. Ela é advogada, mas ela se apaixonou pelo TRE. TRE. Isso. Eu vou conseguir agir de uma forma mais nutritiva para mim. Uma forma mais sábia, vamos dizer assim. Porque eu não vou ter aquele pico de estresse tão grande que eu possa fugir ou congelar. Por mais que eu faça isso, que é natural do meu organismo. Eu vou fugir em alguns momentos e eu vou congelar. Mas o TRE ele tem se mostrado extremamente eficaz em situações de ansiedade aguda, estresse pós-traumático, por exemplo, que é um dos diagnósticos de ansiedade, algum quadro de estresse grave também, tem diminuído bastante. Pânico, síndrome do pânico, tem vários colegas facilitadores de TRE que falam que as pessoas acabam diminuindo bastante os sintomas de síndrome do pânico, começam a sair na rua, porque às vezes a síndrome do pânico está associada com uma agorafobia, as pessoas têm medo de sair de casa. A partir do TRE, eles começam a sair na rua, e o mais interessante
é que o TRE não é uma prática que você precisa falar. É só no corpo. Então, se Só você... É tremer. só exercício. Então, nos Estados Unidos, o David Berceli, que é o grupo fundador, então a gente tem que honrar quem fundou e quem descobriu, vou dizer assim, a técnica, ele chama de... É uma terapia down-up, do corpo para cima. A gente faz numa terapia cognitiva, de conversa, e fala, up-down. Então eu converso e aí eu elaboro alguma coisa, e às vezes aquilo acaba trazendo um relaxamento para o meu corpo. O TRE não, ele é down-up. Então às vezes eu relaxo o meu corpo e eu consigo, às vezes, pensar de uma forma melhor, de um jeito mais calmo. Então, você entendeu a diferença? E Então, aí, para TRE. quem não gosta de falar muito em terapia, faz TRE. Então, tem vários facilitadores de TRE. Eu sou facilitador, vocês podem me procurar ali, depois eu indico alguém para vocês, que a minha agenda anda meio cheia ainda com a filha de 5 meses. Mas. Dá para fazer online? O pessoal está perguntando. Realmente, Tá, você pessoal, faz online? Se a pessoa quiser, você vai me atender aqui e bota para tremer? faço. Faço Legal. online. O que acontece? Hoje, quem dá o curso de TRE, quem está autorizado a dar o curso de TRE, que é um médico, Dr. Marcelo, ele trabalha aqui no GDF, ele é médico do GDF. Ele tem feito encontros aos finais de semana para debater sobre a condução da técnica online. Então, como é uma técnica, a gente tem que fazer isso de uma forma segura, bem segura, porque como a gente está mexendo com o corpo, e como a gente às vezes pode trabalhar com algumas possibilidades de inundamento, de emoção, etc., como a gente vai ativar um processo de liberação de trauma, a gente tem que fazer isso de uma forma muito segura. Então, o que tem sido feito? Alguns encontros com facilitadores para trocar ideia, para ver como a gente pode fazer isso de um jeito saudável. Tanto para a gente, como facilitador, eu gosto dessa palavra, facilitador, né? Não, como terapeuta de TRE, quanto para uma pessoa que tá fazendo. Assim, poderia ficar também algum tempo falando sobre TRE, sobre estresse, sobre medo, mas acho que deu para entender mais ou menos, né, Sérgio? Eu fiz o TRE com o Isaac, aí um depoimento lá. Eu não botava muita fé, mas como o Isaac disse, eu sou curioso. Tudo que aparece lá eu me candidato. Mal não vai fazer, né? E eu fiz esse tal do TRE e realmente, assim, fiz a meditação, faço lá com ele, mas o TRE eu sentia realmente efeito prático na hora. Logo depois você saía relaxando, calmo, realmente bem leve, parecia que você estava flutuando. A questão da meditação eu ainda não consegui chegar nesse nível, mas dizem que chega nesse nível também, né? Então talvez a Sim. pessoa possa começar aí pelo TRE ou juntar os dois e o TRE talvez dê um resultado mais rápido se você tiver aí numa situação de estresse maior, né? Não sei se funciona com todo mundo, comigo funcionou muito bem. Mas é aquela coisa, se você não tiver acompanhamento, por isso que eu acho que muitas vezes vale ter uma pessoa ali acompanhando, depois procura o Isaac, se ele não puder atender, ele indica alguma pessoa, para que você faça, né? Aquela coisinha que a gente, como a fisioterapia, que você tem que ficar alongando. Você não faz alongamento, você tem que ir para o Pilates para o cara mandar você se alongar, porque você não vai alongar em casa. Então, acho que esse acompanhamento ajuda nesse cenário, né? E aí, Sim. TRE eu considero meditação? Não. Meditação é uma coisa, TRE é Não. outra, são coisas Outra separadas, né? completamente diferente. Mas o que eu falo para as pessoas que estão fazendo TRE comigo é que acaba sendo um pouco uma meditação, porque o tempo inteiro eu falo, não sei se o Sérgio se lembra, mas falo isso também com as outras pessoas, é importante que você esteja presente e observe o seu corpo. Essa questão da observação é importante que eu faça ao longo do meu dia, não só durante a meditação. A meditação é para você ativar isso, esse eu observador, que observa os seus pensamentos, que observa as suas emoções, que observa os seus sentidos. E o TRE, da mesma forma, como eu estou ali, eu estou observando. Estou tremendo aqui, estou tremendo ali. Mesmo que você não observe, eu digo com um pouco de convicção até, vai funcionar. Mas se você observar o que está acontecendo no corpo, eu acho que ele tem uma possibilidade de ser muito mais eficaz. Então, não é uma meditação, mas acaba tendo algum efeito meditativo, se eu presto atenção naquilo que está acontecendo no momento. Bom, e eu acho, Isaac, que a gente bateu aí nos principais pontos que tinham surgido, né? A gente falou um Sim. pouco do estudo pré-edital, você falou aí daquela questão,
que é que eu faço diante da prova, né? Tem vezes que você congela, tem vezes que você cai para dentro, sai um edital, fica feito louco estudando, tem vezes que você dá ali aquela desanimada e não estuda nada. O que é que a psicologia, ou que esses tratamentos, não sei se chama psicologia alternativa, sei lá o que é que a gente está falando, poderia ajudar a pessoa a ter uma postura mais adequada, saio de tal, eu tenho que sair feito um louco, e aí talvez eu não tenha gás para chegar ali no final do concurso, né, no final daquela leitura. Eu gosto muito da área de planejamento, como a gente falou ali no começo. Eu acho que você planejando, indo por partes, você vai chegar ali no final tranquilamente. E se você ficar pensando no todo, naquele fim, eu acho que o nervosismo lhe paralisa, né? Mas o que é que a gente poderia dizer aí para as pessoas que estão nos acompanhando, que depois vão assistir esse vídeo? Eu sei que esse horário é meio ingrato no sábado à noite, mas como a gente está em quarentena, muita gente também talvez não esteja saindo para bar, não está fazendo nada, deve estar em casa aqui, tomando a cervejinha e vendo nossa live. E quem é concurseiro, né, tem que aproveitar o sábado à noite para estudar. Para estudar um pouquinho sobre manejo do estresse e das emoções nesse momento de pandemia. Cara, então, eu acho assim, são muitas coisas. Um psicólogo, ele pode te ajudar, principalmente se o psicólogo ele tem um pouco de noção desse mundo dos concursos, a manejar as suas emoções. Quando você fala numa psicoterapia, e é uma fala privilegiada, você acaba colocando muito da sua subjetividade. Então, da sua história, da cultura que está internalizada, das emoções que envolvem cada história que você está trazendo, dos inacabados do passado. São muitas coisas inacabadas que atrapalham, que acabam atrapalhando nossos estudos hoje. Eu posso fazer algumas sessões com foco só em concurso, ou eu posso ter identificado, por exemplo, que tem uma coisa no meu passado, que aconteceu muito também, né? Eu já atendi muitas pessoas assim, principalmente depois que eu passei no concurso, apesar de não ter investido nessa área de concurso, pessoas que tinham ido mal numa prova anterior e aí ficavam como se uma espécie de trauma. E aí a gente descobria que tinha alguma coisa a ver até mais com o passado. Eu também sou terapeuta de MDR, que é uma outra técnica. Se vocês perguntarem. Essa eu não conheço, não. Essa eu não conheço, não. Essa eu nunca usei com o Sérgio. Então, é uma técnica de reprocessamento de trauma. E eu já usei bastante com concurseiros também, porque às vezes o insucesso, o que é visto como insucesso do passado, acaba afetando o meu estudo aqui e agora. Então, todas as formas de intervenção dentro da psicologia é muito para trazer isso nessa área de concurseiro, é muito para trazer o concurseiro para o presente, para ele conseguir ser uma pessoa agindo dentro das faculdades saudáveis dela, que ela consiga se emocionar, observar a sua emoção, que ela consiga agir saudavelmente para satisfazer as suas necessidades, para que ela entenda das coisas que ficaram inacabadas do passado e resolva isso numa psicoterapia. Então, assim, tem várias demandas possíveis para um processo psicoterápico. Você falou uma coisa interessante. Existe psicólogo especialista em concurso público? Assim, pessoa que aí a gente vê muito disso também. Muitas pessoas ali começam a estudar e o resultado não vem, e aquilo vai se acumulando e parece que aí o resultado nunca mais vem, porque é uma pressão que você vê que não é que o aluno não tem conteúdo. O cara é muito bom, mas está com talvez um trauma aí, como você falou, alguma coisa que vai bloqueando e que toda vez que chega na prova, ele tem ali, não é falta de conteúdo, é falta de equilíbrio emocional, é falta de controle para aquele, controle não, manejo, que você gosta de manejo para que ele consiga ali ter um bom resultado. Existem pessoas especialistas em concurso? Agora eu fiquei curioso. Tem sim. Tem os coaches que são psicólogos, né? Tem alguns coaches que não são psicólogos também. Mas aí não dá para tratar psicologia, né? O coach que não, aí não. Aí são coisas completamente diferentes. O coach ele vai trabalhar com meta, vai estipular algumas coisas com você, vai ajudar você a organizar seu estudo. O psicólogo ele vai trabalhar trauma, vai trabalhar muito essa questão do manejo das emoções, tem ferramenta para trabalhar com ansiedade, com depressão grave. Então, assim, o coach ele não vai fazer isso.
Então, e tem psicólogo com experiência, eu tenho alguns amigos que tiveram experiência em concurso, alguns que passaram no TJ, outros que passaram na Secretaria de Saúde, e que podem auxiliar as pessoas, porque, assim, eu acho que é importante a pessoa que quer procurar um tratamento com com exatamente para trabalhar as questões de concurso, que seja um psicólogo que passou. Então, E viveu isso, questões de concurso. Por exemplo, eu não estou me vendendo aqui, mesmo porque eu estou meio sem horário. Mas assim, eu fiz concurso, devo ter feito uns 10 concursos, eu passei em primeiro lugar no TCDF, passei em primeiro lugar no INSS, passei em terceiro lugar no metrô, passei em quinto lugar no TRT. Eu tenho, assim, alguns concursos que eu fiz e passei, e eu sei o que é estudar, eu sei o que é estudar o dia inteiro. Eu sei o que é esse sofrimento que a pessoa passa, né? Por mais que as pessoas sejam diferentes, e eu acho assim que é muito complicado você colocar as pessoas em caixinhas, então, quando a pessoa vende uma técnica mirabolante assim para você passar no concurso, eu já desconfio, porque as pessoas são diferentes, e é o psicólogo que ele vai, eu acredito muito, o psicólogo ele vai conseguir te atender na sua especificidade, porque ele não vai trazer nada e vai, pelo menos se for um bom psicólogo, viu? Pode ser que não seja. Ele não vai trazer nada pronto para você. Então, tem psicólogo sim que tem experiência com concurso, e agora na pandemia está um pouco menor, mas tem alguns lugares, algumas clínicas, por exemplo, que ofereciam um trabalho especificamente para isso. Ah, legal. Sabia não dessa área. Tem psicólogos, e às vezes tem alguma formação em coach, e que pode auxiliar nessa ajuda dos concurseiros. Mas eu vejo muito por aí. Acho que é importante fazer essa diferenciação do coach para o psicólogo, para que as pessoas elas entendam isso, até também não busquem equivocadamente um tratamento onde elas não podem não vou ter o resultado. E não vão ter o resultado. Eu termino fazendo hoje coach para concurso. Mas o meu coach para concurso é o que eu falo. É planejamento, é preparação, não tem nada dessa área, eu não me meto disso aí, né? Quando o pessoal pergunta, eu digo, é coach porque o pessoal dá esse nome, mas o que eu dou o nome é a pessoa que vai lhe acompanhar, que vai lhe mostrar algumas técnicas de estudo, mas não preocupado ou não com foco nessa área psicológica, porque eu não tenho formação para isso, né? Como eu disse aqui, as coisas que eu vou fazendo, eu faço intuitivamente. Mas aí, fica a dica pro pessoal, depois procura o Isaac, ele disse que não tem tempo, mas você fica aperreando ele lá, ele arruma um tempinho. Está só com uma filha em casa, eu já estou com 2 aqui, com 2 estou conseguindo tempo para estar aqui na live, ele está só com 1, arruma um horáriozinho para pelo menos orientar vocês ou indicar alguém. Eu estou disponível. Quem quiser entrar em contato comigo, eu posso orientar. Eu gosto muito de fazer isso. Por favor, podem me procurar. Não tem problema não. E aí, gente, a gente já está aí quase com 1 hora, mas quem gostou também depois dessa live, vai ficar gravada, compartilha com os amigos aí para que as pessoas consigam ter um pouco mais de tranquilidade nessa preparação para concurso. E eu concordo com o Isaac quando ele falou que eu gosto muito quando eu vou procurar uma pessoa, e procurei algumas pessoas na preparação para concurso, para me ajudar, uma pessoa que tenha feito aquilo que eu queria fazer. Eu sei que você pode talvez ter um grande psicólogo que nunca fez concurso e conseguir lhe ajudar, mas a pessoa que vivenciou aquela trajetória, vivenciou aquela problemática, todo aquele conjunto de fatores, com certeza tem ali um pouco mais de, pelo menos, simpatia, né, de conexão com aquilo que eu estou falando. Então, eu, se fosse procurar, e aí sem conhecer, iria para alguém que vivenciou, que passou por essa... E eu chamo, tem gente que fala que adora estudar. Eu acho que a vida de estudante para concurso é uma das piores vidas que tem. É aquela coisa, sempre tem pressão de um lado, pressão do outro. Lógico, quando Isaac fala, você começa a passar, passou primeiro, segundo, passou lá em último, mas foi chamado, aquilo começa a ficar legal também, né? Concurso tem um pouco disso. E é interessante quando a gente vê nos grupos de estudo, e quando eu estava estudando para concurso, mas Sérgio, você é obcecado, você gosta de fazer prova. Não é que eu gosto de fazer prova, eu fazia prova para estar preparado. Muitas vezes eu fazia uma prova para um concurso que eu nem iria mudar, por exemplo, eu era analista ali do Ministério Público e fazia um concurso para técnico. Eu não ia mudar para técnico para ganhar metade do salário, mas era uma forma de eu estar treinando, de eu estar me acostumando com aquela pressão de prova. Cada prova você aprende um pouquinho, né? Tem uma que tem alguém gritando do seu lado, tem um chorando, tem um que tem calor, tem um que tem frio. Eu vou fazer prova lá em Pernambuco. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? Já estava morando aqui em Brasília, e disse, não, Pernambuco, não tem erro, inferno de quente, o lugar mais quente do mundo é Recife. Eu vou de bermuda fazer prova. Rapaz, caí numa sala que era um congelador. Quer dizer, eu caí na besteira de fazer uma prova e não levei um casaco. Então são coisas pequenas e pensa que não, isso atrapalha muito, né?
Você fica ali nervoso, começa a ter frio, então o seu resultado na prova foi por água abaixo, por causa que faltou um pouquinho ali de preparação. Então, acho que a gente tem que estar sempre buscando aí todos esses detalhezinhos que podem nos ajudar. Olha aí, Mirella disse que é lá de Recife, sabe que é quente para danado, né? Eu sou ali vizinho, tenho família em Recife, mas foi uma prova, cada prova que eu fazia era interessante. Eu sempre aprendi nas provas, quer eu fosse mudar de concurso, quer eu não fosse. E cada coisinha me fazia chegar lá na frente um pouco mais preparado, né? Prova da gente do TCDF. Não sei se você lembra, a gente tinha que seguir o manual de redação do tribunal, né? Eu, na época que estava estudando, estava começando a estudar, o pessoal disse, não, a professora que eu vi, e eu não coloco a culpa nela, foi burrice minha mesmo, ela falou, não precisa seguir manual, que nunca segue. E nunca se seguiu mesmo, não. Toda prova você poderia fazer uma estrutura genérica. Mas o TCDF, e é o setor que eu trabalho hoje lá no planejamento, inventaram de fazer um danado de um livro, que é um manual de redação, e os infelizes cobram isso na prova. E aí eu não fiz aquela prova e tinha lá a pontuação, 5 pontos, ou era 3 pontos, não me lembro, para a estrutura do manual de redação. E eu deixei de colocar o estudo do manual de redação. A partir daí, nunca mais eu vou deixar de obedecer uma ordem que está ali numa prova que me dá ponto. E eu acho que isso vai juntando, né? Você vai conseguindo ter controle. Você começa a ver que muitas vezes aí o lado... Eu vou complementar só para finalizar aqui. Eu tive uma conexão com esse manual de redação diferente da sua. Ah, foi? Porque foi sua salvação. Eu sabia que eles iam cobrar, e aí o que eu fiz? Quando eu peguei aquele manual, eu fiquei tão ansioso que eu falei assim, eu não vou estudar isso. Foi isso que eu... Olha só como é louco. Né? Porque eu acho que se você tem tempo, eu acho que é importante estudar. Eu sabia que ia ter uma pontuação, foi meio kamikaze. Mas quando eu vi aquelas pessoas ali na porta, estudando, com o manual na mão, olhando, eu já fiquei até ansioso com aquilo. Eu não coloquei nada eu perdi todos os pontos eu também, de formatação na redação. Mas a minha redação ficou boa, então eu tirei nota boa. Eu terminei ficando como excedente lá no tribunal, demorei para chegar, né? Cheguei ali na última nomeação, e hoje, agora, com essa questão do coronavírus, vou atrasar um pouco ali minha licença-prêmio. Então a gente tem que estar sempre entrando desde o começo. É que eu acho aí, eu hoje não gastaria tempo, como você fez também lendo o manual, mas eu teria botado uma estrutura qualquer de informação e eu ganharia meio ponto ali. Mas na maluquice da minha cabeça, eu não botei estrutura nenhuma, né? Não dá para decorar todas as formas, mas depois eu pensando assim, tinha como eu ter estruturado, e talvez se eu tivesse feito um manejo mais adequado, tinha que ter como ter estruturado um padrão ali de informação e ia ganhar alguns pontos. Isaac, então, só parando aí, eu recebi aqui a mensagem falando que falta 20 minutos, 20 segundos restantes. Eu não sei. É isso aí. Eu não sei se a live encerra com 1 hora. Encerra. Acaba. Encerra. Acaba. Então, pessoal, a gente Mande tem 11 para todo mundo, 10 segundos. Um abraço para todo mundo. Agradeço Isaac aí pela participação. Depois procura ele, eu deixar o contato dele. Isso vai se encerrar em 2 segundos.